A história do Clube Oance em nossa igreja se deu em duas etapas. Houve logo no início da igreja, final da década de 80, nós tivemos. Depois, quando nós precisamos mudar de onde nós nos reuníamos, aqui para onde nós nos reunimos hoje, houve um certo tempo sem Clube Oance e depois retornou. E nesse retorno, nessa segunda etapa, já são 16 anos de Clube Oance. E alguns dos líderes que estavam aqui já tinham sido ancistas, né? Eles começaram aí com 6, 7 anos no Oance, fizeram todas as etapas e hoje estão liderando. Então isso nos alegra muito, que algumas das pessoas que estiveram no Oance aprendendo se firmaram a ponto de se tornarem líderes. Mas infelizmente, posso lembrar de várias outras crianças que fizeram também todos aqueles clubes que tem no Clube Oance, certo? Todas aquelas etapas, faísca, flama, tocha, e que hoje não estão mais seguindo a Cristo. Crianças que, ao se tornarem adolescentes, jovens, e hoje alguns se tornaram adultos, deixaram de lado a fé em Cristo. O que explica isso? O que explica o fato de crianças com as mesmas oportunidades, recebendo o mesmo ensino, recebendo o mesmo conteúdo, memorizando os mesmos versículos? Eu creio que uma criança que passa 6 anos no Clube Oance deve memorizar aí mais de 100 versículos. É isso, Tito? Eu acho que é mais de 100 versículos, bem mais de 100 versículos. Vocês notaram que todo clube tem uma ênfase na salvação pela graça, né? No Flama, no Faísca, no Flame, no Tocha, um dos manuais enfatiza a salvação pela graça. Então essas crianças saem com um conteúdo muito grande. Eu acredito que muitas delas saem com um conteúdo que alguns dos adultos aqui, que tomaram conhecimento do Evangelho já adultos, não têm. E o que faz a diferença entre as que perseveram em crer e as que desistem de crer? As que perseveram crendo e as que decidem não crer. João vai nos explicar isso no texto que nós temos hoje à noite de tratar, que é João 37 a 43. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, ele narra então o ministério do Senhor Jesus Cristo, após uma introdução que se deu no capítulo 1, versos 1 a 18, ele passa a narrar os sinais de Jesus, desde o capítulo 1, 19, até o final do capítulo 12. E agora, concluindo essa segunda parte, que é chamada de Livro dos Sinais, João faz um balanço. Você já ouviu falar em balanço, né? Eu trabalhei numa firma uma vez que todo final de ano tinha um balanço. Era um balanço de livros e folhetos, que era uma editora. E você imagina a dificuldade da gente fazer o balanço desse tipo de folheto. Quantos foram vendidos, quantos tem em estoque, esse livro, quantos tem. João também está fazendo um balanço. Ele divide esse balanço dele em duas partes. Na primeira, ele trata daqueles que se fecharam à fé, daqueles que não quiseram continuar crendo, daqueles que, embora tendo muitos sinais, decidiram não crer. E também fala daqueles que, mesmo sabendo que o cristianismo é verdadeiro, mesmo sabendo que o evangelho é verdadeiro, decidiram não confessá-lo. Ele como que faz um resumo da reação daqueles ouvintes de Jesus, que viram os sinais de Jesus e ouviram a mensagem de Jesus. E ele quer dar uma explicação para os seus leitores. Por que alguns não creram? Ele busca então mostrar
que houve muitas evidências, houve provas suficientes para que eles crescem, mas eles não creram. Esse é um tema que ele já tem abordado várias vezes no seu evangelho. E era um tema que os seus leitores precisavam entender. Como explicar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento e aquele povo que Deus tinha usado para dar o Antigo Testamento tinha rejeitado esse Messias? Como explicar isso? Como explicar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e exatamente o povo que mais conhecia o Antigo Testamento recusou Jesus, decidiu não crer em Jesus? Ele vai nos dar duas razões que eu quero apresentar para vocês hoje à noite. Então vamos ler João capítulo 12, versos 37 a 43. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos orar. Pai eterno, que o teu Espírito Santo torne clara a tua palavra em nossas mentes e convictos os nossos corações desta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Aquelas pessoas que presenciaram os sinais de Jesus e rejeitaram, não foi por falta de evidências, e sim por dureza de coração. João vai mostrar isso. Não lhes faltou evidências, não lhes faltou provas. O problema deles foi coração endurecido. Ele termina o parágrafo anterior, como nós tratamos no domingo passado, dizendo que Jesus, depois que disse estas coisas, aí no final do verso 36, retirou-se e ocultou-se deles. Jesus havia dito, havia explicado, havia falado, e agora ele se retira e se oculta, fica escondido. E ao dizer isso, João vai dizer mais do que realmente falando de uma saída física de Jesus. Jesus se afastou e se ocultou. Ele não mais se revelaria com sinais para aquele povo. A partir de agora, do capítulo 13, ele vai falar especificamente aos seus discípulos. Ele vai dar instruções aos seus discípulos apenas. E depois, quando ele retornar no capítulo 18 a tratar com a multidão, já vai ser para ser preso, julgado, condenado, morto e ressuscitado. E essa retirada é uma espécie de juízo por causa da incredulidade. João já vem mostrando que os seus rejeitaram Jesus. Você deve estar lembrado que no capítulo 1 ele diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, não quiseram. Ele já vem apresentando razões por que aqueles ouvintes de Jesus rejeitaram Jesus. No capítulo 3, verso 20, ele menciona que eles rejeitaram Jesus porque suas obras eram más. E a luz veio ao mundo através de Jesus. Mas aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Por quê? Porque as suas obras são mas ele não quer ser convencido por suas obras.
E no capítulo 12, que nós estamos tratando, e nós tratamos na pregação de domingo passado, nos versos 24 a 26, ele abordou uma segunda razão. Por que que as pessoas não creram em Jesus? Porque não estavam dispostas a pagar o preço, a sofrer o custo. Que para seguir a Jesus é preciso negar a si mesmo, morrer para si mesmo, e as pessoas não estavam dispostas a isso. Agora ele vai dar mais uma razão, que é a incredulidade, a dureza de coração. E ele começa dizendo que houve muitas evidências, houve muitas razões para crer. Jesus fez muitos sinais na presença deles. Só aqui no Evangelho de João ele apresentou 7. Você é capaz de lembrar dos 7? Primeiro, qual foi o primeiro? O primeiro você lembra? Transformar a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus e é também o primeiro relacionado por João aqui no Evangelho. Agora, o segundo que foi contado por João. Estão lembrados? Esse é mais difícil, né? Foi a cura à distância de uma pessoa que estava doente. E Jesus curou à distância. Jesus nem precisou ir lá para curar. Terceiro também é muito conhecido. Ele é contado nos 4 evangelhos. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. E logo após a multiplicação dos pães, Jesus realizou um 4º sinal, que foi andar sobre as ondas, né? O 5º sinal foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. O 6º, a cura do cego de nascença. E o último, relatado por João, você também lembra. A ressurreição de Lázaro. Então João alistou 7, mas teve muitos mais. E ele mesmo vai dizer no capítulo 2, verso 23, capítulo 3, verso 2, capítulo 7, verso 31, capítulo 9, verso 16. Ele narra que Jesus fez muitos outros sinais. Ele fez outros milagres. Ele só contou 4. Agora, ele diz, Jesus fez muitos sinais. O que vem a ser um sinal? Um sinal é uma obra maravilhosa, uma obra que está além do poder humano de realizar, mas que aponta para uma verdade além dela, certo? É um milagre, mas é um milagre que procura direcionar a compreensão e a atenção da pessoa para alguma coisa. Suponha que eu tivesse poder para realizar algo portentoso aqui, algo maravilhoso. Por exemplo, eu tivesse poder para fazer esse piano flutuar. E eu dissesse, olha, eu vou fazer o piano flutuar. Aí eu fizesse um sinal, o piano saísse flutuando e ele ficasse bem ali no meio do teto dessa igreja. E eu dissesse, e agora esse piano sozinho vai tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Já pensou? E o piano tocasse. Pronto. Isso foi uma obra espetacular? Se eu tivesse poder, seria uma obra espetacular? Seria, claro. Né? Seria algo assim fantástico, né? Levantar esse piano só com a força do pensamento, fazer ele lá e fazer ele tocar aí uma obra clássica, já seria. E depois eu traria o piano de volta, ele ficaria aí. Olha, tá vendo? Eu fiz algo. Seria uma obra espetacular, mas não seria um sinal. Por quê? Porque e daí? O que isso traria para a vida de vocês? Eu ter esse poder. Traria o quê? Em que ele mudaria a vida de vocês isso? Mudaria em quê? Ele apontaria para quê? Para que realidade? Nenhuma. Agora suponha a mesma situação. Eu digo, olha, eu vou realizar aqui um milagre. Eu vou fazer esse piano flutuar e quando ele chegar ali, ele vai tocar aí uma obra clássica. E acontecesse isso. E depois eu trouxesse ele de volta. E aí eu dissesse, olha, eu fiz esse milagre para mostrar para vocês que eu sou Deus. Então aqui vocês teriam um sinal. O papel do milagre foi autenticar a minha reivindicação.
Ou eu fiz o milagre e depois dissesse, agora Deus me deu uma mensagem para vocês. E esta mensagem é que todos vocês devem se tornar missionários na China. Ok? Então, aquele milagre autentificava, mostrava que a minha mensagem era verdadeira. Então, nesse caso, o milagre era um sinal. Os milagres realizados por Jesus foram sinais. Tinham como propósito autenticar as reivindicações dele. As reivindicações de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, que ele era a ressurreição e a vida, que ele era a água da vida, que ele podia dar salvação. É por isso que são chamados de sinais. Admirar o milagre, por exemplo, quem viu o cego ser curado e ficar admirando um milagre pelo milagre, não entendeu o sinal. Não entendeu o sinal. O papel do milagre era direcionar a pessoa a crer em Jesus Cristo. Por isso que é chamado de sinal, que apontava para uma direção, sinalizava numa direção. Jesus fez estes sinais, mas eles não creram. Eles decidiram não crer. E aqui, este povo está repetindo a história dos seus antepassados. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versos 3 e 4. Deuteronômio 29, versos 3 e 4. Quando Moisés relembra para o povo de Israel no deserto os sinais, as provas, vejam o que ele diz. É Moisés falando. Vocês viram as grandes provas, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Ele diz, vocês viram aquela geração de israelitas? Viram vários sinais no Egito, não viram? Lembram de alguns sinais que Deus fez no Egito? Ele também transformou água no Egito. Mas transformou em quê? Sangue, não em vinho, em sangue. Certo? Ele trouxe 10 pragas sobre o Egito. Depois ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Depois ele dirigiu aquele povo com uma coluna de fogo toda noite e uma coluna de nuvem todo dia. Depois ele fez chover maná todo dia. O povo acordava, tinha maná, tinha um alimento para eles comerem. Por 2 vezes ele fez sair água da rocha. Todas essas coisas eram sinais que mostravam para o povo, o Deus de vocês é grande, o Deus de vocês é poderoso, o Deus de vocês tem poder para cumprir as promessas, sejam obedientes a esse Deus porque vale a pena. Não era apenas Deus querendo suprir o povo com maná, não era esse o propósito do maná, o propósito principal. Não era matar a sede do povo que ele fez sair água da rocha. Não era o propósito principal. O propósito principal era sinalizar, era evidenciar que Deus é poderoso. Mas se você conhece a história daquele povo, diante de cada dificuldade, o que acontecia? Eles ficavam com medo. Eles temiam. Eles entravam em desespero. Por isso que Moisés diz, vocês viram os sinais grandes, mas a ficha não caiu para vocês. Vocês ficaram com um milagre. Vocês ficaram comendo o maná todo dia, bebendo a água que saiu da rocha, atravessaram o mar vermelho, ficaram com os milagres. Mas não foram ver para onde o milagre apontava. Não foram crer na pessoa que realizou estes milagres.
Vocês não entenderam. O mesmo aconteceu com as pessoas que viram os milagres de Jesus. Eles viram os sinais, mas eles não creram. E eles não creram por causa da dureza de coração. E aí ele vai mostrar como isso estava predito nas Escrituras. Volte para o Evangelho de João, capítulo 12. Aí ele diz, e isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está dizendo, ele está mostrando para os seus leitores, e sabe por que os judeus não creram? Estava dito na profecia. Ao não crerem, eles cumpriram a profecia. E qual é a profecia que ele está citando aí? Isaías 53, 1. Volte lá para Isaías 53, 1 e você vai ver que é basicamente o mesmo versículo que o apóstolo João está citando aí. Naquele contexto de Isaías 53, naquela profecia, Isaías está revelando o Messias como o servo do Senhor. É um poema, um cântico sobre o servo, que começa no capítulo 52, verso 13, e passa por todo o capítulo 53, terminando no verso 12. E nesse capítulo, nesse cântico, nesse poema sobre o servo, Isaías descreve que o servo será exaltado. Veja no capítulo 52, 13. Será exaltado, elevado e muito sublime. Mas ao mesmo tempo que ele seria humilhado. Ele teria um aspecto desfigurado. Que as nações se espantariam. O Messias seria então uma figura um tanto contraditória. Ele seria exaltado, mas ao mesmo tempo humilhado. E diante disso, alguns ficariam incrédulos. E aí veja o verso, capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí João está citando esse versículo e dizendo, isso se cumpriu na vida de Jesus. Quem foi que creu nos ensinos de Jesus? Quem foi que acreditou nos sinais? E a expressão aqui, braço do Senhor, é uma figura de linguagem que relata os grandes feitos de Deus, aquilo que o braço de Deus realiza. É como se João perguntasse, usando a pergunta de Isaías, quem foi que acreditou na pregação do servo? Quem foi que acreditou nos milagres, nos sinais realizados pelo Messias? As pregações e os sinais. Quem foi que acreditou nisso? Então ele está dizendo, olha, a incredulidade daqueles que ouviram Jesus estava profetizada. E isso enfatiza ainda mais que Jesus era o Messias. Ele realizou os sinais e ao mesmo tempo ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, inclusive as profecias de sua rejeição. E aí João continua argumentando e ele diz, volte para o capítulo 12 de João, agora o verso 39, onde ele diz, por isso eles não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Agora ele está citando outra profecia de Isaías. Qual é dessa vez? Isaías 6:10. Ele está citando aquela profecia e ele retira alguns elementos porque ele quer enfatizar os sinais. Se você for para Isaías 6:10, vamos lá para a gente ler e você comparar e ver o que João quer enfatizar. Nesse relato aqui é descrito a vocação de Isaías, o chamado de Isaías. Ele vê o Senhor no alto e sublime trono, ele vê a glória do Senhor, ele vê os serafins voando e cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Ele então, diante dessa visão, ele enxerga o seu próprio pecado, ele enxerga que ele é uma pessoa impura, e ele clama, e Deus exerce misericórdia e o purifica, e depois então ele ouve o desafio de Deus, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele responde, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus o comissiona e diz: vai, e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Aí o verso 10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Você percebe que João não menciona a questão dos ouvidos, mas ele menciona o coração e a visão. Por quê? Ele está pensando nos sinais, naquilo que o público de Jesus viu. Eles viram, mas não enxergaram o que aquilo dizia. O que nós temos aqui é o que é chamado do endurecimento judicial de Deus. Então vamos tentar explicar o que isso quer dizer. No Novo Testamento, em 2 Coríntios 4:4, é dito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E o Deus deste século é Satanás. Em 1 João 2,11 diz que as trevas cegaram as pessoas, se referindo então a este mundo. Mas em Isaías e em João é dito que quem cegou? Quem? Deus. E aí você pergunta, e aí, quem foi que cegou? Foi Deus? Foi o diabo? Ou foram as trevas? Eu poderia perguntar a alguns dos alunos do Instituto para resolver essa questão para mim. Tem alguns aqui na frente, e eles resolveriam. Mas foi tudo. Foi Deus usando o diabo e usando as trevas, certo? Suponha que o pastor Júnior diga: ó, pastor, eu quero dar um presente para cada membro da igreja. E eu vou pedir que o Senhor entregue. E aí ele compra os presentes, ele é mais rico do que eu, ele compra os presentes, e eu então vou entregar para cada um de vocês. Aí sim, quem foi que lhe deu esse presente? Você poderia dizer, foi o Almir. E você poderia dizer, foi o pastor Júnior, porque você recebeu de mim. Mas quem foi a fonte primária? Pastor Júnior. A mesma coisa. Deus usa Satanás para cegar os incrédulos, e Deus usa as trevas para cegar os incrédulos. Então, há esta ação de Deus em cegar as pessoas. Como é que isso acontece? Deus permite que as pessoas fiquem presas aos seus pecados, encantadas com as coisas desse mundo, cegas pelas paixões desse mundo. Elas decidiram valorizar algumas coisas neste mundo, e elas então ficaram cegas por estas paixões. Creio que alguns de vocês já se apaixonaram, certo? Alguns espero que ainda vão se apaixonar, certo? E alguns também já lidaram com pessoas apaixonadas. E quando você lida com uma pessoa apaixonada, e você está vendo, rapaz, esse namoro não vai dar certo. Aí você diz para a pessoa apaixonada que não vai dar certo. Adianta alguma coisa? Você já tentou fazer isso? Ela fica com raiva de você. Ela briga com você. Mas ela não. Por quê? A paixão a cegou. Quando ela abrir os olhos, será muitas vezes tarde demais. Certo? Ela ficou cega pela paixão. Pois a paixão pelo pecado também cega. A paixão por este mundo também cega. A paixão pelo dinheiro cega. A paixão pelos prazeres deste mundo cega. E Deus permite que elas fiquem cegas, porque elas escolheram isto. É isso que o versículo está dizendo.
E a palavra, então, confirma isso. Quando Isaías, então, fosse pregar, Deus diz, você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Tua pregação vai evocar e manifestar uma cegueira. Você vai falar, você vai desafiar essas pessoas a abandonarem o pecado, e você vai ver que elas não vão abandonar, elas estão cegas. E a tua pregação vai confirmar, evocar, manifestar esta cegueira e ao mesmo tempo provocar mais cegueira. Por quê? Porque aí elas vão ficar com raiva de você. E o que acontece quando você conta algo para uma pessoa que é verdade, mas a pessoa não quer enxergar? O que acontece? Ela começa a arrumar argumentos para provar que você está errado. Então ela fica ainda mais cega, mais presa aos seus pensamentos. Deus chamou Isaías para isso. Ó, Isaías, tu vai pregar, mas ninguém vai crer. Mas fica sabendo que o teu sucesso não será medido pelos números dos que vão crer, e sim por tua fidelidade a mim, em pregar a palavra, mesmo que as pessoas não creiam. Jesus vai dizer em Marcos 6:42, falando que esse coração duro é que deixa as pessoas cegas. Em Mateus 13:15, a indisposição do coração, o mau grado do coração. A pessoa escuta, mas não quer obedecer. Quer continuar no seu pecado, quer continuar na desobediência. Esse coração endurecido deixa a pessoa cega. Isto é, então, como Deus cega as pessoas. Isso não anula a responsabilidade das pessoas. Voltando para João capítulo 12, note que João deixa claro aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele diz, Jesus fez muitos sinais, mas não creram. Eles não creram. E por que eles não creram? Foram cegados pela pregação de Deus, pela palavra de Deus. Se você ler com atenção o Evangelho de João, você vai ver lado a lado essas duas doutrinas. O homem é responsável e também Deus é soberano. Começando lá por João 1:12 e 13. O que se diz? João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A responsabilidade humana de receber e crer. Aí vem o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus, soberania de Deus. E João não explica. Então, como é que é uma coisa? Ele não explica. Ele mostra as duas. Você e eu somos responsáveis por nossas escolhas. Isso é verdade. E colheremos os frutos delas. Segundo, Deus é soberano sobre nossas escolhas. E isso também é verdade. Como é que isso se combina? João não explica isso no Evangelho. Mas ele diz que as duas são verdade. E a ideia é, se Deus diz que as duas são verdade, quem crê em Deus vai dizer o quê? As duas são verdade. Eu não entendo, mas as duas são verdades. As pessoas são responsáveis por sua descrença. E ao mesmo tempo, Deus é soberano. Agora, o que vem a ser esse endurecimento judicial? Deus permite esse endurecimento. João, nem Isaías, nem João, nem o apóstolo Paulo, quando ele trata disso em Atos, em Romanos, capítulos 9, 10 e 11, não estão querendo dizer que as pessoas tinham um coração disposto a crer em Deus e Deus foi lá e endureceu. Não é isso. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, é que as pessoas fizeram escolhas.
escolheram ficar contra Deus. Ninguém é endurecido contra a sua vontade. Ninguém vai poder dizer: Deus, olha, eu queria tanto crer em ti, mas o Senhor endureceu o meu coração, por isso que eu não creio. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai poder dizer isso. Porque o pecado foi escolha de cada pessoa. Ninguém forçou você a pecar. Ninguém forçou você a mentir, a enganar, a descrer. Foi escolha sua. E conforme você vai fazendo estas escolhas, o seu coração vai ficando cada vez mais endurecido. E se Deus não agir para quebrar esse coração, ele há de permanecer duro. E mesmo quando você escuta o Evangelho, mesmo quando você lê a Bíblia, mesmo quando você é convencido de que o Evangelho é verdade, você é incapaz de crer porque o seu coração está endurecido. E foi endurecido por escolhas suas, por pecados seus. É isso que a Bíblia chama então do endurecimento judicial. As pessoas serão condenadas no juízo final pelas escolhas que fizeram na vida, pelas decisões que tomaram na vida. A decisão que um filho toma de desobedecer o pai, a decisão que alguém toma de enganar o outro, a decisão que alguém toma de mentir, a decisão que alguém toma de não perdoar, de deixar o ressentimento e a amargura dentro do seu coração, a decisão que alguém toma de ser incrédulo. São decisões nossas. As decisões que alguém toma de amar mais as coisas do mundo do que a Deus, são decisões nossas. E é isso que trará condenação. Então Deus olha para essas decisões e diz: eu não vou amolecer aquele coração. Ele quer continuar nessa vida. Ele vai continuar nessa vida. Ele vai ouvir o Evangelho e mesmo assim não vai crer. Porque ele fez escolhas. Escolhas contrárias a mim. Muitas vezes é um orgulho espiritual, como apareceu em João 11, 47 a 50. Ou melhor, João 9, 47 a 50. Quando Jesus fala que ele veio a este mundo para fazer os cegos enxergarem e os que enxergavam se tornarem cegos. E aí os líderes religiosos: o Senhor quer dizer que também nós somos cegos? Aí ele diz: se vocês não se julgassem que viam, mas vocês se julgam, vocês se acham, vocês não querem reconhecer o veredito que eu trago sobre vocês, de que são pecadores. Então esse orgulho espiritual, de achar que tem méritos diante de Deus, de achar que é melhor do que A, que B ou que C, ou que merece certas bênçãos de Deus, ou que merece a salvação. Este orgulho cega. E esse é o principal empecilho para você crer em Deus. Enquanto você achar que você merece o céu, enquanto você achar que suas boas obras, sua boa vontade, sua disposição religiosa vai ganhar o céu, você está rejeitando o Evangelho. Porque o Evangelho diz o contrário. O Evangelho diz que eu e você somos pecadores. Eu e você temos o coração duro. Eu e você não queremos crer. Eu e você queremos é mandar na nossa própria vida e não deixar Deus mandar. Esse é o nosso coração. Essa é a nossa rebeldia, minha e sua. Essa é a nossa rebeldia. E somente por pura graça de Deus é que nós somos capazes de olhar para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Ele age. Mas esse clamor já é a graça dele atuando. Enquanto nós nos apresentarmos diante de Deus: Deus, o Senhor sabe que eu cometi alguns erros, mas também fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. O Senhor sabe que eu sou pecador, mas o Senhor sabe também que tem gente muito mais pecador do que eu. Você não está pronto para o Evangelho. Não está pronto para o Evangelho. Está pronto para o Evangelho
é não olhar para mais ninguém, a não ser para o seu próprio pecado. E dizer para Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Tem compaixão de mim, pecador. Eu sou incapaz. Eu sou impotente para cumprir a tua vontade. Eu sou egoísta. Eu sou arrogante. Eu sou orgulhoso. Eu sou ladrão. Eu tento roubar a tua glória muitas vezes. Eu sou assassino. No meu pensamento eu já tive ódio para matar muita gente. Eu sou adúltero. Na minha mente eu já desejei muita gente que não era lícito. É essa atitude de olhar para si mesmo e ver o pecado sem olhar para A, B, C ou D. Não, olhar para si. E depois olhar para a cruz. E saber que ali o problema é resolvido. E se dispor a seguir este Jesus que morreu. Isto é o Evangelho. Sem isso, é coração endurecido. A soberania de Deus é um incentivo para clamarmos. Foi isso que Isaías fez em Isaías 63, 17. Ele vai então dizer, clamando a Deus: Senhor, o Senhor endureceu o nosso coração, então faz um milagre, quebranta o nosso coração. Lá no final do livro, todo o ministério de Isaías foi um ministério pregando a pessoas de coração duro. Aí quando ele está chegando no final do livro, ele diz: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. É assim que deve ser. Reconhecer que o coração está duro e clamar ao único que pode amolecer esse coração: Deus e sua graça. E João, voltando a João capítulo 12, diz que Isaías falou assim porque viu a glória dele, a glória de Jesus, e falou a seu respeito. E aqui João mais uma vez comprova que Jesus é Deus. Porque na visão de Isaías 6, Isaías viu a glória de quem? De Deus. Ele teve a visão de Deus, ele viu a glória de Deus. E João diz que ele viu a glória de Jesus, mostrando claramente que Jesus é Deus. Então as pessoas não creram, não porque faltou evidências, não porque faltou provas, mas por causa do coração duro. Se você não crê em Jesus, se você tem rejeitado seguir a Jesus, não é porque lhe falta provas. Porque eu tenho certeza que todo dia Deus está dando provas do seu amor por você. É porque você tem coração duro, que teimosamente prefere ficar com as suas escolhas. A segunda razão, para a gente concluir, voltando a João capítulo 12, ele diz: contudo, verso 42, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Segunda razão, não foi falta de entendimento, mas foi amor ao mundo. É um problema de afeição, não é um problema mental. É um problema de afeição. Ele diz, mesmo assim, teve muitos que creram, mas não o confessaram. Foi aquela crença, reconhecimento. Esse Jesus é o Messias mesmo, sabia? Tá certo o que ele diz, sabia? É verdade o que ele fala, sabia? Mas você quer segui-lo? Quero não. Ah, não posso segui-lo. Não posso. Porque se eu seguir, eles vão me expulsar da sinagoga. E como é que eu vivo sem frequentar a sinagoga? E como é que eu vivo sem participar do que eu participei até hoje na vida? E como é que eu vivo sem sendo expulso do meio dos meus parentes, do meio da minha religião? Como é que eu vivo sem isso?
Então, mesmo sabendo que Jesus tem a verdade, eu escolho não seguir a Jesus. É um problema de afeição. É um problema de amor distorcido. Eles tiveram medo. Eles temeram os homens. Eles não queriam perder o que eles tinham neste mundo. É uma fé que crê, mas não quer se comprometer. Acha que é verdade, reconhece que é verdade, mas não quer o compromisso de seguir. Não quer o compromisso de viver. Quer apenas crer aqui. Talvez se saia até bem num debate. Talvez seja tão articulado que até consiga convencer outras pessoas. Talvez consiga até evangelizar e pregar. Mas a vida nega o que a boca está dizendo. É desta fé que o apóstolo João está falando. É desta fé que não salva. Desta fé que não confessa em vida. Desta fé que talvez muitos aqui tenham, chegando aqui hoje à noite. Admiram, acham bonito, acreditam que está certo. Mas a vida tem nada a ver com isso. Não querem o compromisso de seguir a Cristo. Não é um problema de falta de inteligência. Não é um problema de falta de explicação. Não é um problema porque não entendeu. Não, é um problema de afeição. É um problema de amor. Não ama a Deus como deveria amar. Ama mais a si mesmo. Ama mais o mundo. Ama mais as coisas desta vida. E não está disposto ou disposta a abrir mão disso. Se esse é o seu caso, saia daqui convencido disto. Você quer crer se não for para perder nada desse mundo. Eu quero crer e seguir a Cristo, desde que Ele não se meta na minha vida. Desde que eu continue mandando na minha vida. Desde que eu continue fazendo tudo que eu quero fazer nesse mundo. Desde que eu continue bebendo e fazendo tudo que eu tenho direito. Mas o cristianismo é verdadeiro. O evangelho é verdadeiro. Ele é até muito bonito. Eu até quero que os meus filhos sigam o evangelho, que eu acho muito bonito isso. Mas eu não quero que ninguém se meta na minha vida me dizendo que eu estou errado nisso ou naquilo. É esse tipo de fé aí. E essa fé não salva. Porque a fé que salva é a fé que reconhece que Deus é o supremo valor. É aquela fé que entendeu que é verdade. E é verdade para mim. É verdade para a minha vida. É verdade. E se eu não crer nessa verdade, eu estarei eternamente perdido. Então eu vou perder o que for necessário perder. Não tem problema, vai doer, mas eu vou perder. Eu vou deixar, eu vou quebrar relacionamentos, mas eu vou ficar com Cristo. E para não deixar dúvidas, João diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Coração duro e amor distorcido. Amar mais as coisas desta vida. Amar mais a aprovação, o aplauso dos homens. O ser aceito e elogiado pelos homens. Amar mais os prazeres imediatistas daqui do que a eternidade. Um amor temporal e interesseiro que você está escolhendo ao invés do amor eterno e incondicional de Deus. E infelizmente, como eu disse, pude ver essa verdade em muitas das crianças que passaram pelo Clube Euanse e hoje já são jovens e adultos. Me lembro de uma delas. Olha, eu estou namorando uma pessoa e eu quero casar. E essa pessoa não compartilha da minha fé. E eu quero saber como é que a gente resolve isso com a igreja. É simples com a igreja. Com a igreja é simples. E com Deus.
E eu disse, com a igreja é fácil resolver, mas eu quero deixar claro que você está trocando um amor eterno por um amor temporal. Eu quero que você saia dessa minha sala, foi no gabinete aqui, eu quero que você saia dessa minha sala sabendo disso. Você está trocando um amor eterno por um amor temporal. E ela fez a escolha. Quantos decidiram seus vícios? Decidiram se afastar para os prazeres deste mundo? Fizeram escolhas. Escolhas baseadas em suas afeições. Souberam da verdade. Sabem da verdade. Mas amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, com exceção talvez de algumas crianças, todos vocês aqui sabem da verdade. Eu tenho certeza absoluta que você sabe o que é a verdade. E eu tenho certeza absoluta que você crê que é verdade. Você crê que é verdade. Mas olhando daqui, eu sei que alguns não seguem. E João me diz por quê. Ele me diz por quê. É porque você ama mais a você mesmo. É que você ama mais o seu ressentimento, a sua amargura, a tua falta de perdão, as tuas festas, as amizades lá de fora, os teus vícios, os teus sonhos, do que a Deus. E eu quero que você saia daqui hoje à noite sabendo disso. Se você não segue a Cristo, não é porque lhe falta compreensão, não é porque lhe falta entendimento, não é porque lhe faltou explicação, mas é porque você fez uma escolha afetiva, uma escolha amorosa, de amar mais a si mesmo e o mundo do que a Deus. E infelizmente, você há de conviver eternamente com os resultados da tua escolha. É hora de clamar a Deus. É hora de pedir para Ele: tem misericórdia de mim. Quebra todo o meu orgulho, todo o meu amor ao mundo, todo o meu amor a si mesmo, toda a minha indisposição para o perdão, todo o meu desejo de guardar o ressentimento, toda a minha amargura e murmuração. Quebra esse coração endurecido, Senhor, e me ajuda a crer de modo a te seguir, a crer de modo a ficar contigo, custe o que custar. Esta é a fé que salva. Não use nenhuma desculpa. Eu não entendi, eu não vi evidências, eu não tive provas. Não. Se você não crê, se você não segue, é por causa do coração duro e que você decidiu amar mais este mundo do que a Deus. Amém.